Porque o pai ama o mundo e manda o filho. Certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra. Pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a Igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência de Deus, não pode ser chamado de cristão. Ok, devemos crer na Trindade, por quê? Sim, não, por quê? Posso mudar o tema? À vontade. Tá devemos crer em Jesus? Claro. Né? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas. Porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica. Filosófica, não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo, então nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura. É como eu estava pensando, eu só queria entender, e depois que o Joaquim falasse e tudo mais, o Deus do Velho Testamento já era a Trindade. O que eu não me conformo é por que o filho no Velho Testamento, vamos esquecer o Novo, porque o filho era filho e não o pai, porque o pai é pai, porque o pai ama o mundo e manda o filho. Certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Tá escrito, eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são três. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o que tem que ser, lógico, você pergunta para mim, Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele não era o Filho de Deus, porque em Maria, quando ela deu a luz, o anjo falou, ele será chamado Filho de Deus, que ele não era. Que Isaías 9 disse, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter a conotação de inferioridade, porque o filho é uma conotação de inferioridade, não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, vamos começar, Deus é espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus. Essa parte da carne é chamada filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Joaquim, e aí? Devemos crer na Trindade? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, pastor Paulo Lutero de Mello, do Grande Templo do Brasil para Cristo na Pompeia. Acabou de mandar um recado aqui, falou, o debate hoje vai pegar fogo. Tô aqui ocupado, mas tô ouvindo. Deus abençoe, pastor Paulo Lutero. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada quando alguém nega a personalidade de Deus. Negar a Trindade é negar a personalidade de Deus, porque Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. E nós não estamos fundamentados aqui num dogma que foi estabelecido no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Atanásio. Atanásio simplesmente veio reforçar aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã reconhecida séculos, reconhecida inclusive na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores e também por todas as igrejas cristãs. Então, dentro da chamada ortodoxia cristã, qualquer movimento que negar essa doutrina não pode ser considerado cristão. O pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a Igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência de Deus, não pode ser chamado de cristão. Okay, mas vamos porque discutir... Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, só para definir a questão da Trindade, porque nós cremos, né, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sim, gerado pelo Pai, né, gerado pelo Espírito Santo, né? O pai dele é o Espírito Santo. Sim, o pai dele também é o Pai, né, porque ele estava orando ao Pai
E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a mesma pessoa? Ou são duas pessoas? Não seja como eu quero, mostrando que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus filho, tem vontade própria. Bom, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não existe Deus filho na Bíblia. Existe filho de Deus. Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde? Tem. O filho não se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Foi o Pai que se fez carne. Na parte humana, foi chamado o filho. Porque Deus, como Deus, ele não se move, ele não precisa se mover, ele já está lá. Ele é todo poderoso, tá lá. Porque muita gente fala, vocês falam, Jesus veio ao mundo, então o céu ficou vazio. Não, gente. Essa parte divina é divina lá. Porque me explica isso, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Então, peraí, o que é a plenitude? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda a plenitude, totalidade de Deus habita em Jesus. Por que eu vou ter esse medo, essa coisa? Porque Jesus diz, está escrito assim, quem honra o Filho, honra o Pai. É automático. Quem não tem o Filho não tem o Pai, mostrando duas pessoas. Não tem, mostrando duas pessoas. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, só pra gente entender, porque eu tenho vários argumentos. É automático. Aqui, como você se preocupa também. A gente vai poder ter esse tipo de debate, porque eu só quero entender. Não tem nenhum problema com isso. Eu achei que ele iria fazer as colocações, eu iria fazer as minhas, você iria interferir. Não, mas é bom às vezes tirar uma dúvida. A Trindade é a doutrina mais difícil da teologia. Sim. E nós estamos aqui, eu queria discutir o mérito. Então eu dei a primeira palavra para o pastor Carlos Moisés, para você. Agora volto ao pastor Carlos Moisés. Por que você refuta, não aceita a ideia de um Deus trinitário? Não é que eu não aceito, Você crê na Trindade? Eu creio na manifestação tripla, quatra, Você crê que Deus são três pessoas? Você não queria que interrompesse, agora você que está interrompendo. Mas você disse, você decide. Você acha melhor não interromper? Não, pode interromper. Três pessoas. Vai ser de interromper, pode ser. São três personalidades. Três personalidades. Pai, você está amando o mundo? Então eu vou, tá bom? E se você pegar, a Trindade tem uns rolos. Mas se você falar isso, acabou de se tornar trinitário. A concepção, a concepção da Trindade já começa no erro aí. Quem é o pai de Jesus? Que foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então ele seria o pai dele. Certo? O Espírito Santo, se você pegar na Bíblia, seria a pessoa mais rejeitada. O pai está comigo, cadê o Espírito Santo? Aí ninguém conhece o pai, senão o filho. Toda a palavra de Jesus é absoluta. Ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho, a não ser aquele que o filho quiser revelar. Isso. E aí o Espírito Santo? Ele deixou de lado? Como ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Não. Mostrando que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Jesus falou que ninguém conhece o pai a não ser o filho. Ninguém conhece o filho a não ser o pai. Jesus é Deus? O filho quiser revelar. Uma pergunta, Joaquim. Jesus é Deus? Não negamos a divindade de Jesus. Jesus é Deus? Ele é Deus. Peraí. Sim. Ele é o único Deus? Sim, porque Deus é um só. Poxa, então por que eu preciso de outra coisa? Não, Carlos, olha só. Deus é um ser que subsiste em três pessoas. Três pessoas distintas. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do céu dizia que? O que a voz do céu dizia? Esse é meu filho amado. Esse é quem? Esse sou eu ou meu filho? Meu filho amado. Lógico que a parte humana é diferente da divina. Peraí, Jesus não era Deus? Jesus não era Deus encarnado. Então, agora eu pergunto, ele foi 100% homem? 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha que cumprir a parte de homem. 100%. Homem ora. Homem sente saudade, homem é tentado. Sim, aprovado. Sim, como homem ele foi tentado, foi provado em tudo, mas veja bem, ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, né? Tava lá saindo. Acho que a dificuldade está aqui. Eu vou tentar formatar de um jeito que fique mais fácil. Vamos lá. Posso citar só esse versículo antes? À vontade. Mas tá muito bom, pode interpelar. Jesus estava sendo batizado, saiu das águas. Sim, veio o Espírito Santo na forma de quê? De uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não, veio na forma de uma pomba. A voz do céu, quem era a voz do céu? O próprio Jesus? É o próprio Jesus? Porque para o conjunto Voz da Verdade. E não pode ser? Vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, em vários lugares do Brasil. Para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade, para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade... Não quis provar nada que não era seita, porque nós não somos. Bom, não ser uma seita que mais salvou gente nesse país. O Espiritismo é uma seita, porque o Espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusso Gamonal, Cristo
peruano, nega a trindade. Aí eu poderia Não, Joaquim, citar... mas aí não é assunto. Não, o tema é trindade. Deve-se crer na Não, trindade. mas o que tem a ver com o Henrique Cristo? O que tem a ver com... Não, eu tô falando dos negadores da trindade, porque Então, mas o você Henrique concorda? Cristo, ele é uma seita só porque é nega uma a trindade? seita? Não, por vários outros fatores. então, eu tô nossa, falando de é negadores da trindade. encarnação, Como entendi. Mas eu queria tem a tratar o trindade, assunto. certo? Vamos imaginar. Não, eu queria tratar o assunto. O assunto Então, é o seguinte. vamos trabalhar só o Voz da Verdade e não vamos trabalhar, então, outros negadores da trindade? Então tem que trazer os outros negadores Porque- aqui. Então, o tema é Voz da Verdade e a trindade. Você concorda comigo? Não, então tá bom. Você quer falar sobre outras seitas? Não, Tá bom, não, vamos falar de outras seitas. não, É que- não. Eu só queria mostrar que esses grupos religiosos também negam a trindade como Voz da Verdade. Entendi. E por isso são considerados uma seita. Entendi. Então, se você pegar alguns grupos... Aqui no por bolso de exemplo, cada um o deles tem tabernáculo- mais outras Não, coisas. Olha aqui, Tem não, outras o coisas. Tabernáculo da Fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único eu não Deus? nego. Ele também é o único Deus. Também, pelo Sim. amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Ó, olha aqui, ó. Nós não cremos em três Todavia, deuses. para Deuteronômio nós, 6:4. Ouve, há Israel, um o só Senhor, Deus. nosso Deixa Peraí, Deus. vamos lá. Fala você e depois o Joaquim. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá dizendo 5:20. que o Deus é quem? Sabemos Há que um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos Texto deu que entendimento conferiu. para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai não é Jesus. Deus. Agora, como que você faz? Então, com- o Pai Mas é Jesus Deus. é o Pai da Deixa eu fazer uma eternidade, pergunta, gente. Joaquim. Pode fazer. Como que você lida, Pastor Carlos, com textos onde é flagrante que o pai e o filho são pessoas uma parte da outra? Não são pessoas. Então, calma aí, tem vários textos. Eu posso citar um, por exemplo, ó. João 8,17. Jesus Cristo diz assim: você acabou de dizer que tudo que Jesus disse é literal e eu. Você disse agora há pouco que tudo que Jesus disse é literal e eu concordo. Acho que todo cristão concorda. Jesus diz assim, João 8,17: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está invocando um texto lá de Deuteronômio, onde se tiver duas testemunhas idôneas sobre o fato é confirmado. Isso só pode funcionar se Jesus e o Pai forem pessoas distintas. Porque ele diz o seguinte, ó: na vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, versículo 18, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai não são duas pessoas distintas, legalmente, juridicamente, ele não podia usar esse texto. Então, mas esse é um. Tem vários textos onde Jesus e o Pai são tratados como pessoas. Como que você entende textos assim? Se eu não entender que Jesus tinha duas naturezas, eu não vou entender. A natureza divina e a natureza humana. Mas aí, no caso, são duas pessoas. Ele fala duas Não. pessoas, né? Duas. A divindade, é intocável, impenetrável. Jesus é o visível do Deus invisível. Certo? Jesus é o visível Concordo. do Deus invisível. Tanto é que Jesus falava no Pai, orava ao Pai. Ele era homem, gente. Ele sentiu como homem, como eu e você. Então, eu vou tentar entender o que você entende. Então, Jesus é a parte, ele é o Deus visível. Todo cristão concorda assim. Agora, quando ele ora ao Pai, ele está falando com quem? A divindade dele mesmo. Mas ele fala com ele mesmo? Divindade, lógico. Por que ele não pode falar? E por que a vontade dele era diferente? Porque ele está dizendo ao Pai, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por causa de mim e de você. Porque ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Não tinha. Ele é um mundo de tal maneira, né? Certo. Pastor Joaquim. Só um detalhe assim. A Bíblia Sagrada diz aqui: em Deus estava em Cristo, certo? Certo. Porque deixa eu explicar só o seguinte: Jesus como homem tinha corpo, alma e espírito. Espírito de homem, não é espírito de Deus. E dentro desse corpo, alma e espírito, o Deus Todo-Poderoso habitava. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Jesus expressa a imagem de Deus. Tanto é que Felipe perguntou: senhor fala tanto, mostra-nos o Pai. Ele não falou para mostrar o Filho porque ele estava vendo. Aí, Foi claro, mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo com você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é um texto difícil. Não, muito Peraí, fácil. Porque essa é a dificuldade da nomenclatura. Vamos imaginar que a Trindade fosse real, verdadeira, e eu não tivesse conhecimento para entendê-la. Eu estaria perdido, sendo que está tudo em cima de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a estrela da manhã, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala nada quem crê em mim também no Pai. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Simples, é muito simples. Apocalipse capítulo 5, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais Certo. e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam:
Digno é o Cordeiro que foi morto de Certo. receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que neles a dizer ao que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Jesus. Não, Tá no começo não. do Apocalipse. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. São duas pessoas. Um Peraí. assentado no trono e o outro ao Cordeiro. o Pai- Sejam dadas ações de graças e honra e glória para todos sempre. O Pai tem corpo? Agora, o Pai não, porque o Pai é Espírito. Jesus disse, Deus é Espírito. Jesus é Espírito? É. Jesus é Espírito? Eu aprovo. Quando ele ressuscitou, ele entrou lá, as Atos portas... 20 e 28. Então espera, as portas estavam fechadas, Jesus entrou e disse, paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, pensando que viu o quê? Um espírito. Jesus disse, um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Jesus disse para os discípulos que ele tinha carne e ossos. Então, como você vai dizer que Jesus é um espírito? Uma pergunta. Jesus está aqui agora? Sim, por intermédio Está de em quem? espírito ou em carne? Por intermédio do Espírito Santo. Ele está em espírito aqui. ou em carne? Ele disse, eu não vou deixar vocês você não tá órfãos. respondendo. Estou respondendo. Espírito ou em carne? Não, Espiritualmente. espiritualmente, Espírito. claro. O espírito por dele é intermédio- santo? Por intermédio do Espírito Claro. Santo, ele está aqui. Tem 2 Espíritos Santos? Não. São não tem 3 dois. espíritos Não, que- não, é um só. Ó. É um só Deus, Atos 20, 3 28, pessoas. Então, Joaquim. Jesus está aqui por intermédio do Espírito por Santo. intermédio. Sim, Ele falou, estou convosco todos os dias. sim, ele está É a aqui. consumação. Não Lê o negamos. texto. Lê o texto que você queria. Olhai por vós, para quem sabe português, né? E por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio Então sangue. foi o Espírito Santo quem morreu naquela cruz? Foi. Não. Como homem, não como Espírito. Não Foi o foi. Espírito Santo que morreu na cruz. Não foi Jesus Cristo. Agora, olha só, o texto aqui de 1 João... Mas ele está errado esse texto aqui? Não está errado. Esse texto está só enfatizando a divindade de Jesus. Não. Sim. Aqui está falando que o Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. Tá falando de Jesus. Quem derramou o sangue dele Então, não foi o Espírito Santo. Agora, quando Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Se nós estávamos Então, vivendo... vamos no texto. Essa Você citou questão, um texto importante. essa questão do Espírito de Jesus é simples. Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, Certo. esse Espírito Santo enviado é o Espírito de Jesus. Quando ele estava na terra, No o Espírito sentido Santo não de estava que- aqui? No sentido de que ele foi enviado por Jesus. Então, veja, quando o Espírito Santo sempre esteve na terra. Tá lá em Gênesis, façamos o homem a nossa Mas ele falou, se imagem. eu não for, ele não Tá virá. lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tava falando com quem, Deus? Tava falando com quem? Façamos o homem com os Quantos anjos. tinha ali? Com os anjos? Quantos tinham ali? Ali estava a trindade. Ah, mas quem falou pra Façamos. você? Onde está escrito? Nenhum Podia deles. ser 10, A sua 20. pergunta é importante, mas ela também é difícil pra você. Ele não estava só. Não, façamos com os anjos. Não dá pra era. provar. Não pode falar calma com aí. ele mesmo? Vamos falar do Não, português. com ele Não, mesmo? Não, no plural. Não, Deus não Vamos é um respeitar o ventríloco. português igual você propôs. Deus não é um ventríloco. Você propôs o português. Lógico. Então, respeitando o português, você pode falar consigo mesmo, mas você não fala no plural. Ali não indica a quantidade. Não, eu concordo. Mas indica que há mais de um. Não dá pra defender que tem 3, pode ser 30. Mas a gente pode ser 1 encontra- milhão. Mas é mais de mas um. tinha criado E ao outras ser coisas mais, já. não, ao ser Sabe? mais de um, isso é um problema pra você, né? Não, Pastor não é Zé, problema. sabe por que dá Porque pra a entender Bíblia que tem são um contexto, três? né, César? Isso, sabe por que dá pra entender que são 3? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cria, a Bíblia diz que Jesus cria e a Bíblia diz que o Pai cria todas as coisas. Então, nós não cremos em 3 criadores, nós cremos em um único Criador, Quem que é? subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que disse Estava no Deus em mundo. Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de Mas nós. quando ele cita aquele texto, Joaquim, que ele fala o seguinte, né? Mostra-nos o Pai. Aí eu falei, É calma aí. simples. Eu vou responder não é depois. Pode, mas ouve Ok, um pouquinho. ok. Ele citou um texto, eu falei assim, esse texto é um texto difícil. E aí você diz, não, é muito fácil. Então, Vou tá bom. responder. Quando ele fala, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo eu tô convosco que você não... Posso Quem me responder? vê, vê o Pai. Pode. Posso responder? Quando ele diz, mostra-nos o Pai, estou há tanto tempo convosco. E ele vai dizer depois, eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Nós podemos dizer aqui, nós 3 somos homens. Quantos homens tem aqui? 3. Então, mas somos homens, certo? Mas eu não posso dizer assim, eu sou Temos pai, uma natureza eu sou humana. filho, eu tenho o meu espírito, eu sou 3 pessoas. Como? Eu sou pai, Sim. eu também sou filho. Sim, Sim. você Eu pode ser tenho pai e também- filho ao mesmo tempo. É, Seria e isso. tenho o meu espírito, eu sou 3. Então, mas pra você ser Não. pai e filho, eu como entendi. Você é pai, certo? E você também é filho, ok. Mas pra você ser pai e filho, precisa de 2 pessoas. Sim, você só você pode precisa ser ser pai. filho de alguém, né? Você só pode Sim, ser pai se você sim. tiver um filho. Se você e você não só pode tiver, ser filho é. se você tiver um pai. Certo, Então, você Jesus precisa de tinha- mais de uma pessoa. Mas Pra Jesus- Jesus ser chamado de filho, ele precisa de mais de uma pessoa. Isso é o Novo Testamento. Queria saber no Velho. Por que Jesus, no Velho, se tem trindade, eram 3 espíritos no Velho?
Não. O Espírito Santo é um, o Pai é outro Não, e o mas, meu Filho Deus é do céu, outro. São mas três pessoas. Eram 3 carnes. Não tinha carne. Então, escuta, Moisés, são 3 pessoas, tá? São 3 personalidades Nossa, mas aí você distintas tá fazendo o em nosso um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, não somos politeístas, nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então a confusão de Ario foi justamente essa. Né? A Ario acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ario poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é o que Deus ele tá é um. defendendo. Eu sei, Não é não, o eu que só ele estou tá defendendo. explicando que houve o concílio para estabelecer a doutrina, porque alguém estava negando a doutrina da Trindade, Vede agora. dizendo que Jesus é inferior. Nós não Qual que é o texto, negamos professor isso. Carlos? 32, 39 de Deuteronômio? Deuteronômio. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, Não, Pai, qual? o Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está profetizando. inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse Certo. filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro nos futuro, nasceu, né? Não era. O menino nos Será, nasceu, né? um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, certo, o Pai. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz, ele será chamado de Será, maravilhoso, conselheiro, Deus Será. forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer, para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus, a questão aqui são as 3 pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, estamos, quem? isto é, em seu Filho. Certo. Seu E quem que esse filho. filho é? Quem é esse filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que os eterna. outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está negando. Não, mas fora dele tá certo. A Tá certo. Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Nós não Para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para Ó, ó, ser Deus, não é? Deixa ele falar, Júnior. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para ser Deus, precisa ser o Pai. O filho com conotação, porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não, homem. mas aí, Então, pastor Carlos, porque não, mas ele- esse é o texto onde Jesus diz que depois que tudo terminar, ele vai entregar o Vai reino. entregar o Ah, reino. é. Então vai Então, acabar. a filialdade vai acabar. E Pra ele que vai ser Deus- sujeito. Para que O Deus texto seja... termina só se entregando. sujeitar. Ele vai se Lógico, sujeitar. aquele Então que vai acabar. sujeitou, A parte aquele humana que de sujeitou. Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou, como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos deuses? Seremos, ué. Ah, Seremos não. deuses.